A segunda maior fatia no orçamento de um viajante é a estadia onde ficar a dormir. E há duas formas de o fazer: é não querer pagar estadia de todo ou querer pagar, mas querer poupar o mais possível. E eu vou-vos explicar como é que faço as duas. Para não pagarmos onde dormir, há várias formas de o fazer, ao contrário daquilo que parece quando estamos em casa. Uma das formas é uma plataforma que se chama Couchsurfing, em que as pessoas dão um quarto que tem vazio, um sofá, uma cama extra, enfim, algum lugar, às vezes até uma cama insuflável, algum lugar que têm em casa que sentem que podem dar, oferecer gratuitamente a um viajante que esteja a passar por ali e que queira ficar ali alguns dias. É verdade, parece incrível, mas a verdade é que isto existe. São milhares e milhares e milhares de pessoas no mundo inteiro que oferecem as suas casas, o que têm para oferecer para receber viajantes na sua casa. Esta é uma plataforma paga, paga-se cerca de 20 € para nos inscrevermos na plataforma e, como qualquer outra plataforma, escrevemos o nosso perfil, contamos um pouquinho de nós e acontece o mesmo com o anfitrião. Portanto, nós podemos ser tanto, neste momento, sermos as pessoas que procuramos, como podemos ser o anfitrião. Podemos ser tanto o host como o guest, não é? E todos têm que pagar e todos têm que dar avaliações nos sítios onde vão e receber avaliações das pessoas que recebem. É, por exemplo, como a plataforma Airbnb, em que quem vai para a casa de alguém dá uma avaliação e a pessoa que recebe também dá uma avaliação. E isso é muito bom, porque faz com que as pessoas se comportem melhor, não é? E o Couchsurfing é a mesma coisa. A pessoa que recebe depois dá uma avaliação a quem recebeu e a pessoa que foi dá uma avaliação à pessoa que o hospedou. De certa forma, quando as pessoas chegam à casa da outra pessoa, parece que já se conhecem, porque conhecem o perfil, porque entretanto começaram a conversar, etc. Somos nós quem vai para a casa que escolhe, a casa que quer, e a pessoa só nos aceita se gostar do nosso perfil e gostar dos nossos comentários, daquilo que as pessoas dizem sobre nós. Portanto, de certa forma, há um risco calculado. Quem são as pessoas que querem receber gente em casa? Eu, pela minha experiência, parece-me que há mais ou menos um género de pessoas que recebe. Algumas são pais de filhos que andam a viajar também pelo mundo e que querem fazer em casa aquilo que gostariam que fizessem aos filhos. Há ex-viajantes que viajaram muito pelo mundo e querem oferecer agora aos viajantes oportunidades de ficar sem pagar. Há pessoas que já são um pouquinho mais velhas, que tiveram a casa cheia de filhos, os filhos entretanto foram-se embora e têm uma casa grande, cheia de quartos vazios e preferem receber viajantes do que sentir aquela casa vazia. Há pessoas que são solitárias e que sentem que esta é uma forma de ter sempre a casa com gente. Há pessoas que gostam muito de viajar, queriam muito ir pelo mundo, mas têm medo ou por qualquer outra razão não podem. Ou seja, são pessoas normalmente sempre ligadas a viagens, ou em sonho, ou porque já foram, ou porque os filhos ou são pessoas que de facto precisam de companhia e vêm ali uma forma de receber o mundo através dos viajantes e de ter sempre ali pessoas para lhes contar histórias e para se sentirem menos sozinhas. Isto foi mais ou menos o perfil das pessoas que eu encontrei. Não encontrei pessoas maldosas, não encontrei pessoas que quisessem tirar algum partido do viajante, antes pelo contrário. E esta plataforma, para mim, é uma prova de como o ser humano é bom por natureza. Pessoas que abrem as portas da sua casa, da sua família, para receber um desconhecido do outro lado do mundo, com outra cultura, com outra maneira de estar na vida, outros hábitos, e as pessoas simplesmente oferecem isso gratuitamente, sem pedir nada em troca. Vejam se eu não tenho razão quando digo que o ser humano é bom por natureza. E a minha experiência tem-me provado que sim, que as pessoas por natureza são boas e se tiverem alguém igualmente bom na sua convivência, passam a ser contagiadas, mesmo que alguma maldade eventualmente existisse ali pelo seu meio ambiente, etc. Portanto, as pessoas por natureza são boas. E quando puxamos o bom, a sua natureza é boa, portanto, quando puxamos pela sua natureza, ela vem ao de cima. E esta plataforma é realmente essa prova
e é muito interessante. Eu não fiz muitas vezes couchsurfing porque eu sinto que de certa forma perco um pouquinho a minha liberdade. Quando eu estou na casa de alguém e por educação eu respeito as regras da casa, os horários da casa, eu digo a que horas saio, a que horas venho, o que é que vou fazer. Portanto, eu tenho que andar ali um pouco ao ritmo da família, da pessoa que me recebeu. E eu sinto que perco um pouco a minha espontaneidade, a minha liberdade de acordar de manhã e dizer hoje vou fazer isto, hoje vou acordar às 5 da manhã e às 6 já estou na rua. Não posso fazer isso porque não vou sair de casa sem que as pessoas acordem. Enfim, há ali umas certas regras que eu respeito sempre e que sinto que perco um pouco a minha liberdade. Também, por questão de educação, se uma pessoa me está a receber em sua casa gratuitamente, eu faço questão de lhe pagar um jantar, de lhe comprar um presente e faço questão de ficar muito poucos dias. Eu nunca fiquei mais de 4 dias numa casa, porque acho que se a pessoa está a oferecer, eu tenho que, não posso abusar, não é? E isso acaba por, no final, fazendo as contas, sair-me o mesmo preço do que ir para um hostel. Porque eu estou sempre a oferecer coisas, porque chego sempre com umas rosas, porque compro um vinho, porque não sei quê, fico lá poucos dias e afinal perdi a minha liberdade, aquela minha espontaneidade de fazer o que quer, a que horas, às horas que quer, etc. E na verdade não poupei muito, não é? Então opto só em determinados lugares, onde por exemplo não há hostels, ou são lugares muito caros e que os próprios hostels são muito caros, eu tento o couchsurfing. O que vos posso dizer é que há couchsurfers no mundo inteiro, até nos desertos, nas maiores cidades, em todo o lado. Eu fiz couchsurfing em São Pedro de Atacama, que é um deserto no Chile. Portanto, há muitas, muitas opções, há muita gente. Nós podemos ali filtrar e escolher só mulheres, escolher só famílias, enfim, é uma plataforma, é uma forma de viajar sem pagar a estadia de todo. Eu conheço viajantes que ficam um mês com couchsurfer. Há couchsurfers que fazem questão de oferecer o jantar ou de oferecer o pequeno almoço. Portanto, as pessoas são mesmo generosas e fazem muita questão de nos apoiar o mais possível naquele momento que ali estamos. Eu lembro-me, por exemplo, no Canadá, conheci uma senhora que ficou na minha história. Ela conhecia na rua, eu conto isso no meu livro grande, eu conhecia na rua, eu ia a passar, ela chamou-me porque gostou muito das minhas calças, que eram umas calças que eu tinha de Bali, e ela era costureira e pediu-me para tirar as medidas e tal, e começámos ali a conversar e ficámos amigas e começámos a fazer imensas coisas juntas. E ela logo nesse dia perguntou-me: onde é que estás a ficar? Eu estava a ficar do outro lado da ponte e num castelo, por acaso era um hostel que era um castelo. E, e ela disse: mas aqui, isso é caro. E na altura era tipo 30 euros por noite, não era barato, não é? E ela disse: então porquê é que em vez de pagares mais, vens cá para a minha casa? Eu sou couchsurfer. Portanto, ela viu-me viajante, conversámos por outra razão e ofereceu-me automaticamente, era um sofá insuflável, que ela punha num quarto que estava vazio e eu dormia ali perfeitamente durante 2 ou 3 noites, depois fomos viajar juntas, enfim, uma história. Mas isto para vos dizer que há couchsurfers em todo lado. Ela estava na plataforma e ela costumava receber viajantes. E como isto, muitas outras situações aconteceram, há muita gente a conhecer este tipo de plataforma e realmente a abrir as suas casas para nos receber. Portanto, há formas de viajar sem pagar. Também há no Facebook grupos de pessoas que recebem determinado tipo de pessoas. Por exemplo, só mulheres. Há um grupo no Facebook que se chama Host a Sister, ou seja, hospeda uma irmã, em que só se hospedam mulheres com mulheres. E eu vejo de vez em quando passo por lá, vejo, por exemplo, mulheres que se mudam de cidade, vão viver numa cidade nova e que querem receber viajantes na casa nova e que dizem: olha, mudei-me agora para Taiwan e têm aqui a vossa casa, quando passarem por cá, por favor avisem-me, ficam comigo uns dias e tal. E claro, depois limitam, não é? Tipo, ficas até o máximo uma semana, quer dizer, cada pessoa põe as suas regras e a pessoa que vai respeita essas regras. Se não gostar das regras, não vai, escolhe outro host, não é? Portanto, vejam a quantidade de oportunidades que o mundo está cheio. Outra forma de viajar sem pagar é fazendo voluntariado, que é uma das formas que eu tenho usado muito durante a minha viagem. Na verdade, eu quando comecei a viajar há 10 anos atrás, não se falava muito de voluntariado. Hoje dou-me conta que me cruzei com um ou outro voluntário que na altura eu nem sabia, nem percebia qual era o conceito da coisa, e eu na altura, é muito interessante, que eu pensava, coitadinho, tem que ficar aqui tanto tempo preso a este sítio,
para ganhar algum dinheiro, eu pensava que seria por aí, ou nem sequer ganha dinheiro e tem que ficar aqui preso a este sítio. E eu não percebia o conceito de nós ganhamos tanto quanto aquilo que poupamos. Ou seja, se eu não tiver que gastar 30 euros por noite, eu estou a ganhar 30 euros por noite, não é? Ou por dia. E eu não percebia esse conceito porque não era falado e porque não existia quase. Quando eu cheguei no primeiro ano à Austrália, então aí apercebi-me da existência do voluntariado, porque logo no primeiro hostel onde eu fiquei, havia um anúncio a dizer: se queres ficar connosco mais de 2 semanas, não pagues a tua estadia, pergunta aqui. E eu falei com eles, percebi o que era, eles explicaram que era voluntariado, que eu ajudaria no que eles precisassem, 2 horas por dia, tinha um dia de folga na altura, e que não pagava a minha cama. E ajudava a fazer as camas, a limpar a cozinha, o que fosse. E eu, claro, esta vai ser a minha forma de viajar à Austrália, e foi. Eu viajei, eu pensava que ia ficar na Austrália um mês e acabei por ficar na Austrália 6 meses, dessa vez, porque depois voltei, a fazer voluntariado. Ou seja, eu nunca pagava a minha estadia. Eu, quando queria mudar de cidade, portanto, eu ficava um pouco mais de tempo em cada cidade, no mínimo 2 semanas, porque habitualmente eles pedem uma estadia no mínimo 2 semanas, para não estarem a perder tempo a ensinar à pessoa o que é que querem que se faça e depois, passado 2 dias, a pessoa vai embora. Não faz sentido. Então eles pedem ali uma estadia mínima de 2 semanas, alguns pedem até mais, e depois, então a pessoa está livre para ir embora. E eu, quando estava na hora de me ir embora para mudar para outro lugar, na cidade seguinte já estava a propor-me e a ver se havia voluntariado. Na altura eu fazia tudo por minha conta e continuo a fazer e já chegarei lá. Mas hoje em dia existem muitas plataformas que ajudam a conseguir voluntariado. Uma das plataformas mais famosas hoje em dia é a World Packers. É uma empresa brasileira, mas e que na América Latina está muito divulgada, é muito conhecida, e a maior parte dos viajantes voluntários que eu conheci usam essa plataforma. Na Ásia nem tanto, mas mesmo assim eles têm hostels inscritos lá no mundo inteiro, e é uma plataforma que no fundo eles contactam os hostels e propõem que os hostels entrem na plataforma para poderem receber voluntariados com as características que eles querem, etc. No fundo, isso organiza um pouco ali o trabalho voluntário, porque a pessoa propõe-se precisamente para aquilo que quer. Se a pessoa quer fazer limpezas, propõe-se para as limpezas. Se quer fazer um trabalho mais artístico, estão lá as hipóteses que os hostels oferecem para isso: fazer fotografia, fazer relações públicas, levar os hóspedes a fazer visitas ou levá-los para a noite, ou a organizar as redes sociais do hostel. Portanto, há imensas hipóteses, ou a cozinhar para um pequeno almoço, enfim, tudo aquilo que os hostels precisam de staff, eles propõem lá para que os voluntários possam chegar. O que eu sinto dessa plataforma é que, para eles terem mais hostels inscritos, eles acabam por aumentar muito o número de horas que um voluntário tem que fazer para conseguir um voluntariado. Ou seja, eu, quando comecei a voluntariar na Austrália, eu trabalhava uma média de 2 horas por dia, tendo muitas vezes 1 ou 2 dias de folga por semana, para ter a minha cama, que custava na altura, imaginem, 30 dólares australianos ou mais. Eu cheguei a fazer voluntariados em que eu poupava 80 dólares australianos por dia para fazer um voluntariado. Portanto, eu estava a ser bem paga, porque eu poupava esse dinheiro fazendo 2 horas por dia, que no fim da semana nem eram 2 horas por dia, porque eu tinha dias que não trabalhava. Isso para mim faz sentido. Agora, hoje em dia, com estas plataformas, começa a haver hostels que nos pedem 6 horas de trabalho, às vezes para poupar 5 euros. Porque se estivermos num país em que a estadia não é tão cara, estarmos a trabalhar 6 horas por dia, não temos tempo de viajar, de explorar a cidade, de fazer nada, porque é um trabalho quase normal, não é? 5, 6 horas por dia para pouparmos 10 euros por noite, estão-nos a pagar menos de 2 euros por hora, e isso para mim não faz sentido. Por outro lado, eu tenho a política de que nos países caros eu tento fazer voluntariado e poupar a estadia, e nos países baratos eu tento pagar a estadia e ajudar a economia. Isto tem como princípio básico uma questão social. E se eu na Índia for fazer um voluntariado, provavelmente estou a tirar lugar a uma família que precisa mais do que eu. E o que eu tenho notado é que nos países caros, como o Canadá, os países da Europa, a África do Sul, a Austrália, a Nova Zelândia,
são países em que aquilo que me oferecem a mim para fazer num voluntariado é aquilo que os locais não querem fazer. São limpezas, limpar a cozinha, organizar os frigoríficos de um hostel de 300 camas, organizar os closets de uma casa, limpar uma casa, ou trabalhar na cozinha, ou enfim, são coisas que os locais não gostam muito de fazer porque têm as suas profissões. O mesmo acontece em Portugal, em todo o lado, os locais tentam ter profissões melhores, não é? Então esse tipo de trabalhos às vezes acabam por não ter mão de obra. E eu, como viajante e voluntária, agarro esses trabalhos, faço-os o melhor possível e tenho essas oportunidades de trabalho e de poupar, se não a ganhar dinheiro, pelo menos a poupar a minha estadia. Já nos países pobres, esse tipo de trabalho há sempre mão de obra para ele. E muitas vezes eu a aceitar um trabalho desse género, estou realmente a deixar uma família sem comida na mesa. Então eu prefiro não fazer, além de que não me compensa, não é? Eu para poupar 5 euros por noite, estou a trabalhar que seja uma hora, não é? Uma hora, 2 horas por dia, não faz sentido. Então eu tenho um pouco esta política, países caros pago, países baratos eu gasto. Há ainda outras plataformas que se também pode usar para este tipo de trabalho, como o Workaway, que também é muito conhecida, como a LPEX. E habitualmente estas plataformas, ao contrário do Worldpackers, que basicamente tem hostels, nestas plataformas encontra-se outro tipo de trabalho, como por exemplo trabalhar numa quinta, ou portanto uma família que tem uma quinta e precisa de voluntários para ajudar na horta e dar estadia e às vezes comida, para trabalhar às vezes em sítios um pouco mais remotos onde precisam de pessoas e poucas pessoas querem ir trabalhar para lá, enfim, há todo o tipo de ofertas, é uma questão de pesquisarmos, mas a verdade é que é possível trabalhar sem pagar um cêntimo de estadia. Eu pessoalmente, quando quero fazer voluntariado, não estou a usar estas plataformas. Eu já tentei usá-las algumas vezes e sinto que o filtro dos hostels não é muito bem feito, porque coitados, eles recebem propostas de hostels do mundo inteiro e eles querem ter o maior número de hostels possível e às vezes não filtram bem o hostel e já me aconteceu ir para um sítio especificamente porque tinha um trabalho voluntário através de uma plataforma e o hostel era basicamente um fantasma. Ou seja, existia, mas era uma confusão, era super porco, enfim, entrei e saí quase na mesma hora. E portanto eu senti que eles não filtravam e na altura falei com eles e tal. Então eu prefiro pessoalmente fazer as coisas por minha conta, como se vão perceber até ao fim deste guia. E o que é que eu faço? Eu vou às plataformas onde existem as estadias, o Booking, o Hostel World, o Airbnb, enfim, pesquiso ali as plataformas onde se vê que hostels, que hotéis, que guest houses, que lugares há nos sítios para onde quero ir e escolho os melhores. E vejo, obviamente, que sejam dentro do meu orçamento, não me vou propor como voluntário um hotel de 5 estrelas porque não me vão aceitar, mas aqueles que eu vejo que provavelmente poderiam ter vantagem no meu trabalho e que poderiam aceitar-me. E os que são melhores. Porquê? Porque se eu vou fazer parte da equipa, se eu vou estar ali a trabalhar, eu quero estar num bom lugar, não quero estar num lugar que as pessoas por princípio já odeiam. Então eu faço logo ali um filtro de ir para aqueles que são melhores. Habitualmente são os mais caros, mas não faz mal porque eu não vou pagar, não é? Eu vou ser voluntária. Então eu proponho, eu venho, vejo, escolho ali uma meia dúzia, vou ao Google com o nome do lugar, faço um Google e habitualmente encontro um contacto direto. Ou uma página de Facebook, ou de Instagram, ou até mesmo um telemóvel para mandar um WhatsApp, às vezes até um website do próprio lugar. Então tento encontrar ali um contacto diretamente a pessoa, o dono, e digo, olha, eu sou a Lisa, o que é que faço? Estou a viajar há tantos anos, que falo tantas línguas, que já fiz voluntariados, o que é que costumo fazer, o que é que fazia antes, quer dizer, é um pouco um currículo, faço ali o meu resumo, digo que vou estar naquele lugar de X a X e que gostava de voluntariar, gostava de trabalhar em troca de acomodação. Agora já não faço isso muito, portanto não sei como é que neste momento o mercado dos voluntariados está, mas até há 3 anos atrás, habitualmente eu recebia várias respostas positivas e depois era eu quem elegia dentro daqueles lugares qual era o lugar que eu queria ir e ficar a trabalhar. Às vezes até chegava à cidade, ficava instalada, se ia ficar mais tempo, ficava instalada num lugar uma noite, depois noutra noite, para poder decidir qual era a dinâmica do lugar que eu mais queria. E depois escolhia um.
Portanto, isto é o que é a minha experiência. O que é que isso me permite? Permite-me ser eu a negociar o número de horas que quero trabalhar, permite-me encontrar lugares que não estão nas plataformas, lugares que não querem estar nessas plataformas, portanto eu tenho o meu espectro aumenta, portanto tenho muito mais hipóteses. Sinto que me respeitam mais enquanto individual, enquanto pessoa independente que se propõe a trabalhar, do que indo pelas plataformas onde estão todo o tipo de viajantes e alguns que querem mesmo é só não pagar estadia e não querem trabalhar. Portanto, há aqui um conjunto de fatores que eu sinto que me dão muito mais liberdade e muito mais qualidade no voluntariado. E mais que tudo, eu sinto que trabalho muito menos horas do que nas plataformas. Portanto, esta é a minha forma de fazer, deixo-vos aí a ideia. Portanto, como vem, há imensas formas. E se não quisermos nos voluntariar, não quisermos trabalhar e quisermos apenas ter estadia mais barata, como é que eu faço? Mais ou menos o mesmo que faço com os voluntariados, mas neste caso para pagar. Então eu vou aos bookings, o Hostelworld, Airbnb da vida, vejo os lugares que há, vejo aqueles que eu ficaria pelo valor, pelos comentários, pela localização, enfim, escolho os meus lugares tendo em conta o meu orçamento e vendo, ok, este é aqui um pouquinho acima daquilo que eu quero pagar, mas eu vou negociar. Então escolho os lugares onde quero ficar, vou ao Google, ponho o nome, tento encontrar um contacto, uma página de Facebook, whatever, o que for, o que encontrar, um Instagram, o que for, mando uma mensagem direta para o dono e digo quem sou e digo quero ficar no seu lugar estes dias e quero saber quanto é se eu pagar diretamente e se eu não reservar numa plataforma. Habitualmente, só neste contacto eu ganho pelo menos 25% do valor que está lá. Mas depois, se eu quiser ficar mais tempo, se eu ficar 15 dias ou se eu ficar um mês, eu consigo pagar por um apartamento ou por um estúdio, com cozinha, com a minha independência total. Às vezes consigo pagar menos do que pagaria numa cama num hostel, fazendo este contacto direto, porque poupa a pessoa e poupo eu. E logo aí há uma relação mais estreita, há logo um contacto. Quando chego já sabem o meu nome, já me conhecem, já há uma certa admiração porque eu filos não ter que pagar uma comissão que às vezes chega aos 25% para a pessoa que hospeda e há logo aí uma boa relação. Portanto, esta é a minha forma de marcar estadias mais baratas. Se eu não encontrar o contacto, o que é que eu faço? Marco uma noite nesse lugar mais para a frente. Portanto, imaginem, eu quero chegar na próxima semana, eu marco lá para daqui a 3 semanas, que me permita cancelar se for caso disso, e aí eu vou receber o contacto da pessoa, o número de telefone, e aí começam conversações com a pessoa a dizer, olha, eu não quero ficar uma noite convosco, eu quero ficar mais tempo, eu vou chegar este dia, têm disponibilidade, não têm, quanto é que é, e pronto, e aí começa-se uma conversação. E digo-vos que é bom para as duas partes, estas plataformas ganham de muitas maneiras, há milhões de pessoas a usá-las todos os dias e que não estão preocupadas em poupar dinheiro, portanto não sinto que o estou a prejudicar, sinto que estou a beneficiar quem verdadeiramente precisa, que é a pessoa que tem aquele lugar e que muitas vezes realmente aquele valor faz-lhe diferença e prefere investir em ter uma boa hóspede durante mais tempo do que a pagar à plataforma. Uma outra forma de poupar na estadia é acampando. O acampamento é realmente uma das formas mais económicas de estar, de ficar, e conheci muitos viajantes que passam a sua viagem sempre a acampar. E a verdade é que às vezes acampar é até gratuito. Há em muitos lugares do mundo pessoas que dão os seus jardins, as suas frentes de casa, os seus quintais, as suas hortas, para os viajantes ficarem, dormirem na sua tenda e dão-lhes água para tomarem banho, para lavarem roupa, enfim, até para cozinharem. Portanto, há muitas formas de não se pagar para acampar. Isso obriga, obviamente, a trazer literalmente a casa às costas, porque temos que trazer a nossa casinha connosco. Eu, como prefiro andar leve e gosto de um certo conforto que até nos hostéis há, de ter uma cama, de ter onde tomar um bom banho num lugar limpo, enfim, e acima de tudo gosto de andar leve, gosto de andar com uma mochila com o básico, prefiro não acampar e até hoje não tenho acampado, a não ser que seja obrigatório, porque não há outra forma, mas não o faço.
mas essa também é uma forma de viajar e conheci muitos viajantes, inclusivamente aqueles que viajam de bicicleta, e já chegaremos lá, que andam com a sua tenda e fazem a viagem quase sem custos, só pagam a comida porque acampam o tempo todo e andam de bicicleta. Portanto, bem, a possibilidade que há de sair de casa sem dinheiro e viajar na mesma. Isto tudo para vos mostrar como realmente o mundo está cheio de oportunidades. Eu estou sempre a dizer isso. Nós, quando estamos na nossa vida, na nossa casa, não temos noção de quanto o mundo é riquíssimo em oportunidades, em como as pessoas são boas, em como só temos que estar abertos e atentos e conversar com outras pessoas para sabermos quais são as oportunidades que estão à volta. Como vêm couchsurfing, voluntariado, acampar sem pagar, enfim, há tantas oportunidades que realmente só temos que estar abertos a elas. Eu lembro-me, a primeira viagem que eu fiz sozinha, que não foi esta atual, foi uma viagem que eu fiz, tinha 35 anos, ainda estava a trabalhar no banco, e decidi ir sozinha para a Argentina. E eu lembro-me que eu marquei tudo, eu decidi, senti no meu coração, quero viajar sozinha, vou pela primeira vez sozinha, marquei a viagem, o voo de ida e volta, e comecei depois a ver as estadias. E quando eu comecei a ver as estadias, fiquei alarmada porque, no mínimo, eram tipo 50 € por noite para ficar sozinha num hotel, num quarto de hotel, por muito mauzinho que fosse, era no mínimo, na altura. E na altura falei com uma outra amiga minha que já tinha viajado sozinha. E eu disse, pá, como é que tu fazes? Porque as estadias são caríssimas. E eu, se pagar 50 € por noite, vai-se o meu orçamento todo só a estadia, depois não faço mais nada, não é? E ela falou-me então dos hostels. Na altura eu não fazia ideia, porque até ali eu tinha só viajado com amigas, com namorado, quer dizer, só tinha feito viagens acompanhada e habitualmente nesses casos é mais fácil, porque dividimos o quarto do hotel, da guest house, o que for, mas eu ali estava sozinha, não é? Não tinha companhia. E ela falou-me dos hostels e eu começo a pesquisar hostels e a minha cabeça explodiu, porque eu com o valor de uma noite eu consegui ficar quase uma semana no hostel, não é? E a verdade é que me apaixonei por hostels e percebi como é fácil viajar de uma forma muito mais económica, de uma forma muito segura. Eu até às vezes sinto muito mais segura num hostel onde tem outros viajantes, onde tem sempre a recepção aberta, onde há aquele movimento todo, do que ficar num sítio um pouco isolado, tipo num quarto privado da casa de alguém, sou-vos honesta. E portanto eu fiquei a conhecer os hostels. Ou seja, quando nós abrimos a nossa mente, eu até ali não tinha aberto a minha mente para ver hostels. Quando nós abrimos a nossa mente e quando nós nos predispomos a escutar e a perceber o que há à volta, ficamos abismados com a quantidade de oportunidades que o mundo nos oferece.